Fala galera do canal, tô aqui para falar do jogo de ontem. Top São Paulo 2, River Plate 2. Ok, um jogo difícil, um jogo complicado. Aí você vai me falar assim, ah, mas o River Plate ficou 6 meses sem atuar. Concordo plenamente com você. Ah, mas o São Paulo fez uma má partida. Concordo. Mas agora vamos pro ponto pontual da partida. Porque tem muitos torcedores aí que não concordam que o São Paulo teve a chance de ganhar o jogo. Quando o jogo estava 1 a 1, por volta de 22 do primeiro tempo, o Pablo Dias, o Igor Vinícius na cara do gol, era só bater que era gol. Não, ele preferiu tocar. Sabe o que mais me chamou a atenção no jogo de ontem? É que o River Plate fez só os 2 gols. Depois não jogou mais. O São Paulo jogou alguma coisa? Não, o São Paulo jogou nada ontem. Mas jogou pra ganhar o jogo. Foi que eu vi, foi que eu analiso o futebol assim. Eu analiso o futebol com Santos. Só pode ter uma chance com Paulinho Boa, olha, aos 40 e pouco de segundo tempo, se ele bate no canto, é gol. E essa deu o que foi. Aí, acaba o jogo, eu vou lá, né? Aí acaba o jogo, eu vou lá ver o vídeo pós-jogo. Eu sei que a torcida do São Paulo não aguenta mais ficar sem ganhar um título, assim como eu. Mas vamos pra pensar um pouco. Como é que eu vou falar pra vocês? É que cada torcedor tem uma opinião. Dentro da consistência do jogo, o São Paulo fez uma boa partida. Era pra ter ganho? Era. Mais pra frente, eu quero citar um exemplo. Só um. Do Flamengo. Que tem um elenco muito melhor do que as outras. Segura aí que no finalzinho do vídeo eu falo. O que eu falei de São Paulo na Libertadores? Dá pra passar? Dá. E pode falar porque eu vi o jogo da Edu combinacional. O jogo feio da bexiga. Você pode falar para você, não. O YouTube vai me contar. Os caras não. Os caras não jogam nada. Não sabe dominar uma bola. Se só você tiver cabeça no lugar, concentração, se souber matar o jogo, ganha lá e ganha até do River
Não nessa quarta, na outra, lá no TT dele. Porque ela não vai poder jogar no Monumental de novo. E sair de lá classificado. Pra calar a boca desses torcedores aí, que pra mim não é torcedor. Certo? Porque quando esses mesmos torcedores que tava ansiosos, que tava aquele sei o quê, hoje já colocou, ah, é time de vagabundo, ah, é time que não presta, ah, é time que não sei o quê. Ok, eu respeito. Aqui na minha família, eu tenho que é meu pai. Quando o time ganha de 1 a 0 na cagada, ele fala que o time jogou bem. Então, a gente tem que aprender a analisar o futebol. O futebol é por etapa. Ontem o São Paulo não estava numa grande noite. Com ele que ele limitado. Você olha pro banco, você Brenner, Toró, Elinho, Carneiro, e quase ganhou o jogo. É isso que me dá vontade de pegar alguns torcedores de São Paulo e esgamar na parede. Entendeu? Mas é isso. Agora descansar é que a gente não vai jogar esse final de semana, porque a gente já jogou contra o Atlético do Paraná. Do Paranaense. Creio que a gente não vai cair muito na tabela, porque o Palmeiras vai estar trocado na Libertadores e a maioria do também. E é isso. O que eu tenho pra falar é que dá pra ficar. É que dá pra se classificar tranquilamente. Agora eu vou falar uma crítica. Uma crítica. Mano, eu não acredito que eu vi isso. Eu não acredito que eu vi isso quando eu abri meu celular. O seu Jorge Nicola, que tem um canal no YouTube, comentarista da ESPN Brasil, coloca lá a mensagem: São Paulo quase fora da Libertadores. Isso porque o cara é formado em jornalismo. Eu não estou formado em nada. Eu sou apenas um torcedor. Mas, graças a Deus, aquele pai que todo dia tá com nós, me deu uma cabeça boa. Fica mal. São Paulo River Plate tem 4 pontos. Se São Paulo ganhar, vai a 7. São Paulo tem confronto direto contra o River. Lá, se ganhar, vai a 10. O que esse comentarista vai falar depois? Eu queria que ele não faça nada. Porque a mídia tem inveja do São Paulo. O São Paulo é tricampeão do mundo e tricampeão da Libertadores. A nossa história é linda, maravilhosa. Olha aí, como vai chegar perto. Agora que tá chegando o finalzinho do vídeo,
Só queria deixar um recado. O São Paulo com elenco limitado, com 6 quase ganhou o jogo. Acabei de citar. A chance do Paulinho Bola, se ele bate no canto, é gol. Entendeu? E a bola do Igor Vinícius que eu citei no começo do vídeo. Entendeu? Aí acaba o jogo, tá. Liga a televisão. O jogo do Flamengo e Independente do Vale. Eu tô aqui pra falar do meu time. Certo, mas eu quero dar um pitaco. Pra você ver que como é o futebol. O Flamengo com Gabigol, Bruselic, De Arrascaeta, não sei o que, tomou de 5 do Independente do Vale. E aí tem gente que fala assim, o Flamengo é favorito. Pois é, tá aí o resultado. 5-0 Independente do Vale. Só isso, só queria dar um pitaco pra vocês aprender a analisar o futebol. E agora eu vou voltar com o vídeo uma sequência, né? Segunda-feira vai ter o pré-jogo. São Paulo e LDU. Pra mim é jogo decisivo, virou guerra, como quando já saiu o sorteio, todo mundo já sabia que era o grupo da morte. E é isso, eu queria pedir desculpa aos meus inscritos ao YouTube. É que a eliminação aqui do caso não é muito boa.